Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro, o ano 2019. Nós temos uma mensagem hoje no livro do Apocalipse, capítulo 7, para responder uma pergunta que muitos irmãos fazem. A pergunta é a seguinte: haverá salvação durante a grande tribulação? Ou seja, haverá uma segunda oportunidade para aqueles que perderam o arrebatamento pré-tribulacionista? A resposta é simples: sim, haverá salvação. Deus, ele é misericordioso. As pessoas fazem muita confusão com as escrituras, baseado na palavra das 10 virgens. As pessoas acham que não haverá salvação durante a grande tribulação. Se isso fosse verdade, então para que então que Deus levantaria 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação? Qual que é a missão dos 144 mil judeus? Evangelizar gentios. Durante a grande tribulação, Deus levanta 144 mil evangelistas judeus, crentes, para evangelizar os gentios em todo o mundo. Imagine um judeu convertido. Paulo, o que ele fez? Quando Paulo chegava, ele dizia assim: estes que transtornam o mundo chegaram até nós. Paulo e Silas. Agora imagine um judeu convertido, no caso ali Paulo e depois o seu companheiro Silas, fizeram grandes obras no nome de Deus. Agora imagine 144 mil judeus convertidos, evangelizando o evangelho do reino, nos 4 cantos da terra. Por que eles vão evangelizar o evangelho do reino? É porque a mensagem que eles vão pregar é dizer ao mundo que Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras e estabelecer o reino teocrático. Por isso que é evangelho do reino. Hoje a igreja, ela prega, a igreja hoje ela está pregando o evangelho da graça. É o mesmo evangelho, mas são estágios diferentes. A igreja prega o evangelho da graça até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, os 144 mil judeus pregam o evangelho do reino. Então aquele cidadão que perdeu o arrebatamento, que nunca quis dar crédito à sua esposa, aquela esposa incrédula que nunca deu crédito ao seu marido, perdeu o arrebatamento, vai ter uma segunda oportunidade sim. Aquele jovem que nunca quis dar ouvido à pregação. Então muitas pessoas vão cair a ficha após o arrebatamento. Muitas pessoas que perderam o arrebatamento pré-tribulacionista vão cair a ficha e vão se converter. Infelizmente vão se converter em uma época de perseguição, vão se converter pela graça, né? E vão perder a sua vida. Vão ser decapitados pela besta, mas vai ter salvação sim. Não pode se confundir com as palavras das 10 virgens. Ali é outra história, meus irmãos, que eu vou explicar depois. Então, o Apocalipse, ele começa dizendo assim, o capítulo 7 do Apocalipse começa dizendo assim, ó: judeus e gentios salvos durante a grande tribulação. Então, durante a grande tribulação vai haver salvação de judeus e gentios, é igual hoje, é a mesma coisa. Deus, ele não fica sem vozes no mundo. Ele retira a sua igreja no arrebatamento pré-tribulacionista, mas ele levanta 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino aos gentios, e ele levanta as 2 testemunhas para pregar o evangelho aos judeus no muro das lamentações. As pessoas precisam fazer essa diferença. É preciso dividir bem a palavra. A missão dos 144 mil judeus é evangelizar gentios durante a grande tribulação. A missão das 2 testemunhas é evangelizar judeus no muro das lamentações em Jerusalém. Portanto, o ministério das 2 testemunhas é só lá, no muro das lamentações em Jerusalém. O ministério dos 144 mil é pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Os 144 mil são israelitas. A Bíblia se interpreta, meus irmãos. Então não precisa de bater cabeça. Quando você vê um vídeo aí dizendo que só 144 mil vai ser arrebatado,
que é só 144 mil que vai ser salvo, 144 mil é a igreja que vai ser arrebatada. Isso aí é heresia, isso aí é pessoas que não conhecem de hermenêutica, que não sabem interpretar as escrituras. O Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, ele se interpreta. Então, o Apocalipse, no capítulo 7, ele começa com essa expressão, e depois dessas coisas. Que coisas? Depois do sexto selo. A coisa simples de entender, aqui é uma sequência de visão que João está tendo. Então, João vê a abertura do sexto selo, aí tem um intervalo. Depois que o sexto selo é aberto, aí tem um intervalo, exatamente do sexto para o sétimo selo, tem um intervalo exatamente para assinalar os 144 mil judeus que vão pregar o evangelho do reino aos gentios. Então diz assim, depois dessas coisas, no versículo 4 diz assim, e ouviu num dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então a resposta é simples, quem são os 144 mil? São 144 mil judeus, selados de todas as tribos de Israel. Aí eles levantam e pregam o evangelho do reino, nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. O que acontece? É aquilo que eu falei no início da mensagem. Imagine um judeu convertido. Paulo fez um rebuliço no mundo todo. Agora imagine 144 mil judeus crentes. O que eles vão fazer? É exatamente o resultado do evangelismo, o resultado da pregação do evangelho do reino aos gentios está exatamente no versículo 9. O resultado. Então aqui depois dessas coisas, olhei, tá vendo? João, então, ele deixa muito detalhado, depois dessas coisas, ou seja, depois que os 144 mil foi selados, aí João tem uma nova revelação de gentios convertidos. Olha aqui, ó, depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Então, na grande tribulação, vai haver uma segunda oportunidade e vai converter multidões, talvez muito mais gente do que na era da igreja. Hoje, na era da igreja, é muito difícil as pessoas se converter, porque as pessoas estão numa vida boa. As pessoas querem comer do bom do melhor, as pessoas querem andar de avião, querem viajar, querem ter dinheiro no banco, ir para as praias. Então as pessoas hoje não querem saber de Deus. Agora, na grande tribulação, vai ser uma época tão difícil. Na grande tribulação vai ser um tempo tão difícil, qual nunca houve e nem jamais haverá, que as pessoas vão buscar a Deus. Muitos vão buscar a Deus, porque será impossível viver sem Deus na grande tribulação. Se você não tiver a misericórdia de Deus na sua vida na grande tribulação, você não vai sobreviver. Então aqui, ó, depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com pau nas suas mãos. Então é uma grande multidão que vai converter na grande tribulação. João agora ele vê uma visão, ele passa a ter uma visão de pessoas que morreram na grande tribulação, que estão diante do Cordeiro. Estão ali diante do trono, diante do Cordeiro. Uma visão antecipada. João passa a ter uma visão antecipada das pessoas que vão converter durante a grande tribulação. Não que essas pessoas estejam literalmente lá no céu. Então a gente tem que entender o que é simbologia na Bíblia. Isso aqui não é literalmente lá no céu. João está tendo uma visão de pessoas que converteram na grande tribulação. Então ele vê uma grande multidão de todas as nações, vão converter pessoas de todas as nações, tribos, línguas, povos, né? Povos que não são alcançados hoje, que vão ser alcançados na grande tribulação. Então não se preocupe, meu irmão. O evangelho do reino vai alcançar muita gente ainda. Então não é missão da igreja pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino é missão dos 144 mil judeus. A igreja hoje está pregando o evangelho da graça. Então vejam bem, no versículo 10 diz assim, e clamava com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Versículo 11, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais. Os anciões aqui, eles representam a igreja arrebatada.
Já expliquei isso em outro vídeo. Os anciões representam a igreja arrebatada, os 24 anciões. E dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, versículo 12, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciões, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada. Os anciões representam a igreja arrebatada. O arrebatamento da igreja acontece no capítulo 4 do Apocalipse. Então, e um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, um dos representantes da igreja arrebatada, ele pergunta, de onde que vieram esses que estão de vestes brancas? De onde são? Quem são e de onde vieram? Então, eles não fazem parte da igreja. Esses santos aqui são santos da grande tribulação, que vão ser decapitados pela besta. Então as pessoas fazem tanta confusão. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Não é a igreja. Não é a igreja. Esses santos aqui é uma outra classe de crentes da grande tribulação. Não é a igreja que será arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista. Então as pessoas fazem essa confusão com o livro do Apocalipse. Nós temos que pedir muita sabedoria divina para não fazer tanta confusão com a escatologia, igual a gente está vendo nesses últimos dias. Tem muita confusão, meus irmãos. Muita confusão, principalmente esse ensino pós-tribulacionista. Isso aí faz muita confusão na mente dos irmãos. Então, o versículo 14 diz assim, eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, tá vendo? Da grande tribulação escatológica de Mateus 21, Mateus 24, versículo 21. São os que vieram da grande tribulação. As pessoas que vão morrer na grande tribulação. O que acontece? Eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro vai estar valendo na grande tribulação também. As pessoas vão ser salvas pela graça. A graça vai estar na grande tribulação. Agora, infelizmente, as pessoas vão estar vivendo sob a lei do governo mundial e vão morrer por causa disso. Igual já existe hoje. Muitos crentes hoje, eles são branqueados pelo sangue do Cordeiro lá na China, né, no Vietnã, no Camboja, no Laos, em alguns países da África. Mas eles morrem. Embora eles sejam branqueados com o sangue do Cordeiro, eles morrem lá por causa das leis do país. Então, na grande tribulação, será uma lei marcial. O cristianismo será proibido na grande tribulação. Igual era na época do Império Romano, as pessoas escondiam nas catacumbas de Roma. Mas as pessoas vão ser salvas na grande tribulação, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. É o que está dizendo aqui. O versículo 14 é claro. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. As pessoas que vão morrer na grande tribulação. Então, meu irmão, haverá uma segunda oportunidade. Você não precisa de passar por isso. Você não precisa de passar por isso. Você pode aceitar a Jesus agora na era da graça, na era do evangelho da graça, e subir no arrebatamento pré-tribulacionista. Agora, se você não subir no arrebatamento pré-tribulacionista e você ficar na grande tribulação, aí você vai ser salvo pela graça, lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas você vai ser decapitado por causa da lei marcial. O cristianismo será proibido na grande tribulação. Então pense nisso. Não deixe para fazer o que você pode fazer hoje. Não deixe para fazer na grande tribulação. Você pode se decidir hoje antes do arrebatamento pré-tribulacionista. Para que você vai deixar para decidir na grande tribulação? Pense nisso. A oportunidade é hoje. A segunda oportunidade é mais difícil. A primeira é mais fácil. A segunda é muito mais difícil. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tenham todos uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Amém.